A Terra está enfrentando uma crise global, e à medida que as mudanças climáticas vão avançando, elas também aceleram o aumento do nível do mar. Cidades inteiras que antes prosperavam nas costas dos mares agora enfrentam um destino sombrio, sendo gradualmente engolidas pelo oceano. Mas o que será que está acontecendo para essas cidades perderem espaço assim para o mar? Será que é um baita de um tsunami que vai encher tudo? Isso é o que eu vou te contar agora. Meu nome é Breno Barros e esse é o canal Jovem Cientista. O aquecimento global é aquilo que você já sabe e que eu já te contei nos vídeos anteriores aqui do canal, causado principalmente pela emissão de gases poluentes vindo das atividades humanas e que produzem um efeito estufa, que altera toda a temperatura do planeta. Acontece que ele tem um efeito imenso sobre os oceanos. Não é só a atmosfera que absorve calor, mas também os oceanos, que atuam como uma imensa esponja térmica, absorvendo grande parte do calor excedente. Isso resulta em um aumento gradual da temperatura média dos oceanos. E esse aumento na temperatura das águas tem um efeito devastador sobre as calotas polares e geleiras, porque à medida em que a temperatura sobe, o gelo nas calotas polares e em outras regiões glaciais começa a derreter, o que contribui para um aumento de volume na água dos oceanos. E esse fenômeno é um dos principais impulsionadores do aumento do nível do mar, e com isso ameaça diretamente as regiões costeiras e as cidades localizadas próximas do nível do mar. De acordo com o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, o IPCC, o nível do mar pode subir cerca de 2 metros até o ano de 2100, chegando até 5 metros em 2150, caso esse cenário se mantenha o mesmo. O aumento do nível do mar representa uma ameaça séria para muitas cidades costeiras ao redor do mundo. Cidades que antes estavam relativamente seguras agora enfrentam um risco crescente de inundações vindas do mar. Até porque toda a infraestrutura urbana, as casas, os prédios, as áreas industriais foram construídas com base na localização atual do nível do mar. Mas aqui eu vou te listar 5 cidades famosas que podem simplesmente sumir do mapa por conta do aumento do nível do mar. Começando na nossa número 5, a cidade de Nova York, aonde acontecem todos os apocalipses de filme de ficção científica. O Dia Depois de Amanhã, Os Vingadores, O Planeta dos Macacos. Mas diferente da ficção, esse daqui tá muito próximo da realidade. A cidade de Nova York tá entre as cidades costeiras mais populosas do mundo, mas também estão se preparando para esse inevitável aumento do nível do mar. É esperado que nessa cidade o mar suba até quase 1 metro até 2050 e mais quase 2 metros até o final do século, de acordo com o próprio painel sobre alterações climáticas de Nova York. Lembrando que Nova York também tem a cidade e o estado, os dois têm o mesmo nome. Tem o estado de Nova York e a cidade de Nova York, igual o Rio de Janeiro e São Paulo, mesmo esquema. Cerca de 1,3 milhão de residentes de Nova York que vivem próximos ou dentro da cidade devem ser diretamente afetados por conta disso. E à medida que o nível do mar continuar subindo, esse número pode aumentar para 2,2 milhões de nova-iorquinos afetados. As consequências da subida do nível do mar ficaram mais evidentes em 2012, quando a super tempestade Sandy atingiu o centro de Nova York. E junto com a maré alta, fez com que a água subisse mais de 2,5 metros acima do nível normal, lá no Battery Park, fica bem colado ali com o mar. Fora das tempestades, num nível mais comum da coisa, a taxa de aumento do nível do mar duplicou desde 1993, quando os investigadores da NASA começaram a fazer medições a partir de imagens de satélite. As mudanças climáticas causadas pelo homem resultaram em aproximadamente 270 bilhões de toneladas de perda de massa de gelo na Groenlândia. Isso por ano. E cerca de 150 bilhões de toneladas de perda de massa de gelo lá na Antártida. E tudo isso foi observado pela NASA. A elevação dos mares ameaça vidas e põe em risco acesso à água, saúde e alimentação. E também pode danificar algumas estruturas que pra gente são muito essenciais, né? Como acesso a transporte dentro das cidades, hospitais, escolas, e especialmente quando combinado com algum evento climático extremo, acaba sendo pior ainda. E além do aumento da temperatura e do nível do mar, outro impacto gigantesco é o dióxido de carbono na atmosfera, que causa a acidificação dos oceanos. A acidificação dos mares acontece quando o gás carbônico na atmosfera é absorvido pela água do mar e acaba formando ácido carbônico. Esse ácido reduz o pH da água e torna os oceanos mais ácidos. E com água mais ácida, isso afeta toda a vida marinha. Por exemplo, os corais, moluscos e crustáceos que dependem inclusive desse equilíbrio de pH para a formação dos seus esqueletos e conchas, que são formados
camadas de carbonato de cálcio. E com a acidificação, a disponibilidade desses íons de carbonato necessários para a formação dessa estrutura acaba sendo reduzida e tornando mais difícil para esses organismos construírem e manterem as suas conchas como estruturas protetoras. Além disso, com as águas do oceano mais ácidas, isso também vai afetar diretamente a cadeia alimentar marinha, porque muitos organismos microscópicos, como os fitoplânctons e zooplânctons e até peixes maiores, são sensíveis a essas mudanças de pH. E isso pode ter um impacto em cascata para todo o ecossistema marinho e, consequentemente, afetar a vida humana, que também dependem desses ecossistemas, seja para pesca ou para turismo. Outra cidade muito populosa e afetada pelo aumento do nível do mar é a nossa número 4, Xangai, na China. O que é até meio irônico, né? Porque Xangai tem dois caracteres em chinês que significam literalmente sobre o mar. E o que os povos mais antigos dessa cidade não imaginavam é mais ou menos a situação que ela está passando hoje. Até porque eles estão a caminho de ficar abaixo do mar. Em Xangai, a cidade mais desenvolvida e rica da China, esse aumento é de aproximadamente o comprimento de um grãozinho de arroz a cada um ano dos últimos anos. Só que de grão em grão vai elevando o nível do mar com uma população de mais de 20 milhões de habitantes e que já teve que investir milhares de milhões de dólares na reconstrução da infraestrutura para se proteger contra potenciais inundações. As mudanças climáticas ameaçam a economia de Xangai de várias formas, pensando principalmente na temperatura do oceano que está aumentando e afetando a pesca local que está diminuindo. Lá os cientistas descobriram que os peixes não se adaptam muito bem a essas águas mais quentes, mas mesmo assim a maior preocupação da cidade ainda é o aumento do nível do mar. As marés mais altas estão levando embora o solo e afetando a água potável do local, contaminando a água doce com a água salgada e tornando elas impróprias para consumo. O nível do mar na costa da China atingiu o nível mais alto já registrado pelo segundo ano consecutivo e continua subindo mais rápido do que a média global, representando uma séria ameaça para o centro de Xangai, que fica mais próximo da costa. E se por um lado temos uma das cidades mais desenvolvidas do mundo, aqui a gente tem uma das cidades mais bonitas do mundo. Fundada em cima de várias ilhotas, a cidade de Veneza também é uma das mais vulneráveis do mundo. Acontece que por mais que lá tenha um aumento e descida normal das marés, a média dessa elevação tá ficando maior. De 1890 para cá, o nível do mar aumentou 32 centímetros na capital. E para você ter uma ideia de quão grave isso é, os cientistas calculam que basta 50 centímetros de aumento no nível do mar para cobrir toda a Praça São Marco, permanentemente. E aí com isso atingindo todo o centro da cidade, podendo se alastrar para o resto. Numa tentativa de conter o avanço das águas, eles até criaram um sistema de impermeabilização chamado MOSE, que é basicamente composto de 78 comportas para proteger a cidade dessas ondas crescentes. E até aqui o sistema tem funcionado. Mas será que ele vai continuar funcionando ao longo dos anos? Curiosamente, Veneza tem um apelido de cidade flutuante ou cidade da água por conta dessas características. E já vai virar cidade submersa ou cidade alagada. E a próxima cidade da nossa lista é uma das mais famosas de todo o mundo. Londres é uma capital rodeada de água por todos os lados. E por isso, de acordo com o governo de lá, é mais propensa a inundações de 5 fontes diferentes: das marés, dos rios, das chuvas, dos esgotos e das inundações subterrâneas. Meu Deus do céu, até nisso eles são bons, hein? As mudanças climáticas estão trazendo os invernos mais úmidos ao longo do ano e as chuvas mais intensas e mais frequentes também. Além, é claro, da subida do nível do mar e das marés. Só que 15% de Londres é uma planície de inundação, tanto que inclusive eles têm uma medida de proteção contra essas inundações. Como Londres fica em um trecho de maré ali do rio Tâmisa, cerca de 80 quilômetros do mar, ela fica atualmente protegida contra a tempestade por conta de uma barreira móvel que tem ali de mais ou menos uns 500 metros de largura e que é levantada algumas vezes durante o ano. Essa barreira foi projetada para fechar quando tem grandes tempestades, mas a frequência de ativação dela tem aumentado muito nos últimos anos. E isso acaba pressionando as agências do Reino Unido a atualizar o plano de atender a necessidade de aumentar essa barreira contra as marés até o ano de 2050, que é 15 anos antes do que eles estavam esperando para poder fazer alguma modificação por lá. E se você tá aí todo feliz porque tá vendo um monte de cidade lá fora se dando mal por conta do aumento do nível do mar e a sua não, aí eu tenho uma má notícia para você, porque as últimas cidades dessa lista são justamente as brasileiras. É claro que eu ia deixar o melhor pro final. Além das várias cidades que eu citei no vídeo passado, também tem algumas que eu vou trazer para você hoje, como Belém do Pará, Rio de Janeiro e Florianópolis. O avanço das águas na costa brasileira não é só evidente, mas também comprovada. Então o litoral de Joinville, em Santa Catarina, pode sim desaparecer, enquanto o impacto em Belém do Pará pode ser muito grande, visto que 40% da área urbana é localizada abaixo do nível do mar. O Rio de Janeiro, então, eu já até falei no outro vídeo como que ele pode ficar.
e principalmente essa área de Belém, Recife, estão sendo observadas tanto pela ONU quanto pela NASA. Isso você sabia? E por hoje a gente fica por aqui. Mas você esperava que todas essas cidades pudessem ser afetadas pelas mudanças climáticas dessa forma? Deixa aqui nos comentários o que você achou e dá uma olhada no último vídeo que eu já postei, inclusive citando várias cidades brasileiras que podem ser afetadas pelas mudanças climáticas. Até o próximo vídeo então, valeu!